Boa tarde, todos os ouvintes aí, pessoal que está no Instagram. Vamos começar mais um Dialogando com o chefe Renato. É bem interessante hoje que estamos com a participação do Evaldo Costa, já entrando aqui conosco. Vamos ter a participação de Tassiana Castelo Branco. Estamos retransmitindo essa live pelo Barreiros News, também pelo TV Barreiros, pelo blog Opinião Barreiros. Todos estão, nesse momento, participando. A Tassiana Castelo Branco já está no aguardo. Renata Amorim, muito obrigado, Evaldo, pela presença. Uma grande honra estar com você aqui. A Maile Sampaio, pessoal tudo entrando na live. E informar que estamos também retransmitindo pela Top Rio FM, tá certo? E temos a honra também de receber essa nossa amiga Tassiana, que é uma pessoa que nos traz muita tranquilidade num assunto tão sério, que é o abuso, contra o abuso de crianças e adolescentes por todo o Brasil, né? Porque ela anda todo o Brasil e a gente sabe a situação, o drama que é esse assunto. Durante essa semana, nós tivemos na segunda-feira o Silvino Neto, tá? O Bill Pedrosa, muito obrigado pela presença, o Bill Pedrosa. Nós tivemos o Silvino Neto na segunda-feira às 10 horas da manhã. Nós tivemos à noite, nós tivemos a deputada Simone Santana, que, na verdade, falou durante a noite, foi muito bom a participação dela em dois momentos importantíssimos, tá certo? E na terça-feira, nós tivemos ontem a Adriana, tá certo? A Adriana, que participou ativamente com a gente também sobre o assunto. Eu gostaria de informar que o pessoal da Top Rio FM também está acompanhando tudo ao vivo, tá? O pessoal do Oxe Achei. Estou só esperando a Tassiana mandar o convite para mim, para ver se ela... Deixa eu ver se eu chamo ela aqui. Tassiana, eu estou lhe chamando aí. Para a gente continuar a nossa... Tassiana, ela já só entrar no Instagram. É só mandar, Tassiana. Vamos ver se ela consegue. Isso, Tassiana. Está muito alto. Vamos ver. Tá escutando, Tassiana? Ótimo. Eu acho que é alguma interferência. Baixa um pouquinho só o som. A gente já vai estar também pelo Barreiros News nesse momento. Você está dando um retorno. Vamos ver se... É porque nós temos dois aparelhos, né? Vamos ver nesse momento. Tassiana, a gente vai voltar. Vamos ver se a gente consegue de novo fazer a configuração do Instagram. Perdemos um pouquinho de tempo aí, mas temos tempo para continuar, para o pessoal entrar. Você está no Instagram ainda? Estou. Pronto, vou entrando novamente. O som, eu acho que você deve baixar um pouquinho só o som. Você está de fone não, né? Não, Bem, gente, a gente está de volta pelo Instagram, estamos pelo Barreiros News. Muito importante. Tassiana Castelo Branco já com a gente. Nesse momento, eu queria que Tassiana fizesse a solicitação para que a gente entrasse pelo Instagram. E vamos falar sobre um assunto importante que é o abuso de crianças e adolescentes. Manda a solicitação para a gente, Tassiana. Eu estou tentando. Obrigado ao pessoal do Barreiros News. Renata Amorim entrou.
Gente, às vezes acontece ao vivo, a pessoa tem esse probleminha, mas a gente vai bater o bate-papo legal. Já estamos pelo Barreiros News, estamos pela Top Rio, pela Expresso.pe Notícias, também ao vivo. Nós estamos também, pessoal da Top Rio FM. E aí, Tassiana, manda o convite para a gente? Eu não estou conseguindo mandar o convite para você, por incrível que pareça. Então vamos lá se a gente consegue. Richelle já entrou aqui. Você mandou direitinho, não foi? Não chegou para a gente? Foi, eu estou fazendo isso de novo, mas parece-me que deu alguma coisa aqui que não. Não se preocupe. Se for. Oi? Só um minuto. Ok, tá chamando aqui. Acho que agora vai. Ok, Tassiana, ajeita a tela. E agora? Vamos começar com o primeiro assunto, Tassiana. Vamos ver se melhora. Tá me escutando normal, não tá? É porque eu acho que a questão sonora, Renato, como Pois não. Pois não, Tassiana. Eu estou com os dois ligados, está dando diferença. Afasta só um pouquinho do... Está afastado, mas não está. Eita. Gente, a gente está com esse problema técnico, mas isso aí a gente vai tentar resolver da melhor forma. A gente está com ela aqui no Barreiros News, tranquilo pelo stream, participando normalmente, só está com problema no Instagram, que o pessoal precisa entrar nessa questão do Instagram, porque a gente marcou às 16 horas, né? E ela está informando, deixa eu ver aqui. Vamos chamar de novo, né, Tassiana? Vamos ver se a gente se afasta um pouquinho do computador, mostrando você pelo computador, e um pouquinho afastado com o celular afastado do computador. Aqui eu estou lhe vendo normal pelo computador. Sim. Vamos de novo? Manda de novo. Tá me escutando, pessoal do Barreiros News? Já tem 11 pessoas na sala. Ok. Agora. É a informação. Na verdade, eu acho que dá informação, porque a gente não consegue o computador e o celular juntos. Mas melhorou mais. Melhorou. Vamos lá começar a nossa primeira informação, né? Gente, a Tassiana, que é... Só um instantinho. Ela é conselheira de Direito do Conselho Estadual, é docente da cadeira de DCA da Unifacol, tá? É conselheira estadual de defesa de direitos da criança e do adolescente, especialista na área. E a gente vai fazer uma pergunta. Tassiana, a gente viu que dia 18 é uma data onde sempre a gente fala que é uma data de luto, uma data que a gente relembra a história de Araceli. E a gente fica imaginando o que seja a Araceli, o caso Araceli Crespo. Me fala um pouco sobre esse caso que abalou todo o Brasil. Boa tarde, Renato, boa tarde a todos que estão nos ouvindo. Araceli, minha gente, um marco, né? Araceli foi uma criança brasileira que ela foi assassinada em 1953. E continuou só foi encontrada 3 dias depois, toda desfigurada,
com busca de violência sexual, para vocês terem ideia, com mordidas nos seios. Era um caso totalmente mediúnico. Infelizmente, são pessoas famosas, pessoas de dinheiro da sociedade, e que na época, uma época isso histórica, não se prender para provar esse crime. Então, se instituiu o Dia Nacional contra o Abuso Sexual, crianças e adolescentes, tá? O Dia Nacional contra o Abuso Sexual de crianças e adolescentes, que se reporta a essa homenagem feita à série. Certo. E sobre essa questão... Representa um marco para todas as nossas crianças, né, que estão aí sendo abusadas sexualmente dentro do nosso país e fora. Muito ruído, né? Muito ruído, muito ruído. Mas vamos ver se melhora. Se você se afastar um pouco do computador e deixando o celular mais... A gente consegue... Melhorou? Vamos lá, não se preocupe. Importante que o pessoal possa entender a situação. Você, como conselheira estadual na defesa dos direitos da criança e adolescente, qual o maior desafio, Tassiana, referente a esse cargo tão importante na sociedade nos tempos atuais? O Conselho Estadual de Defesa do Direito da Criança e Adolescente, ele é um conselho que ele é composto pela sociedade civil e pelo governo, representantes da sociedade civil e pelo governo. O principal papel do Conselho Estadual é a política pública. O Conselho Estadual ele tem uma peculiaridade, Renan. Antes do Estatuto, na Constituição Estadual, em 1989, o Conselho Estadual já existia. Não havia multas que tinham em Pernambuco. E os conselhos de direito, eles só chegaram mediante o Estatuto. Para você ver como Pernambuco está frente. O maior desafio hoje é nós termos orçamento público para que a gente possa fazer projetos de programas que possam e assim, com isso para a prevenção, né, de várias questões de adolescentes. Certo. Tassiana, eu acho que a gente não está pelo Instagram. A gente está conversando como se fosse uma... Deixa eu ver aqui. Você está no bate-papo. Vem cá. Ao vivo. Sim. Né? Só um instantinho, Tassiana. A gente está testando aqui com o pessoal. Ao vivo também. A gente vai chamar de novo. Está no ao vivo no Instagram. Gente, mas você falou sobre o caso Araceli. O caso Araceli é um dos casos que mais choca, né? As pessoas se emocionam, né, Tassiana, quando fala desse caso. Tassiana, em tempo de pandemia, após essa pandemia, ou na verdade você acha que muda referente a esse caso tão importante, que é a luta na questão da criança e do adolescente? A pandemia ela traz uma peculiaridade. Nós tínhamos projetos e programas, nós tínhamos situações onde nós trabalhávamos presencialmente. Hoje, antes, durante e pós-pandemia, nós vamos ter várias dificuldades. Nós vamos ter aí dificuldades socioemocionais, nós vamos ter dificuldades da vulnerabilidade social que aumenta, da situação de termos várias casas onde nós temos 5 pessoas dentro de uma casa de um cômodo só. Então, isso vai trazendo uma violência maior. Então, vão aumentando os números de casos de violência, né? As violências, elas continuam, porém, nós precisamos nos organizar para que a gente tenha a formulação de políticas públicas mediante a pandemia e após. Nós vamos ter aí as verbas que estão chegando para as secretarias de assistência social, para a rede socioassistencial, que é parceira dos conselhos,
de Direito, que é ligada a esse Conselho de Direito, e todo o contexto de ONGs que atendiam essas crianças e adolescentes estão passando por grandes dificuldades. Presencialmente vai ser muito difícil. Hoje, a prevenção é outra, é a alimentação. As ONGs estão voltadas em promover a alimentação para essas crianças e adolescentes, em levar material de EPIs para as famílias não se contaminarem, o uso de uma máscara, do álcool gel, a questão da educação, de passar informação via internet, mas a gente enfrenta uma grande dificuldade. Nem todas as nossas crianças e adolescentes ela tem acesso à internet. Se você for, para quem tem situação de vulnerabilidade financeira, a dificuldade é muito grande de ter um aparelho que possa, um celular, um computador, que possa se entrar na rede, né, da internet, é muito complicado. Muito complicado. Me diga uma coisa, a pandemia ela veio, é uma realidade, existe um aumento, teve um aumento, a gente até acompanhou com algumas pessoas, o aumento dos casos de abuso, Tassiana, vem acontecendo drasticamente. Eu gostaria que você comentasse sobre isso também. Veja, é como eu falei, quando a violência, a falta da paciência, né, a questão emocional daquelas pessoas, muitas pessoas perderam o emprego, a gente vai ter uma vulnerabilidade muito maior. Então, as famílias, elas brigam, elas discutem dentro de uma casa mínima, a gente teve uma estatística que, por exemplo, na China, os casais, em sua maioria, né, nós tivemos vários divórcios. Então, a gente vai ter aí divórcios, nós vamos ter grandes problemáticas onde isso vai cada vez afetar mais. Essas crianças e esses adolescentes, elas vão precisar ser assistidos por uma rede que vai pensar diferente. Eu vou lhe dar um exemplo. Os conselhos estaduais de todos os estados, os conselhos municipais, eles não podem parar. De agora, por exemplo. Então, como eles não podem parar, a gente tem que estar se encontrando remotamente, fazendo essas pela internet, para que eles possam encaminhar os ofícios, para que eles possam visitar as pessoas e continuem o serviço. Tem serviços essenciais que precisam dar continuidade, mesmo que em algumas situações remotamente, que é o atendimento pelo telefone ou pela internet, com uma pessoa lá em loco para atender quando chega a violação. Mas nenhum serviço pode parar. Eu estou entendendo. Então, quer dizer que hoje, com essa pandemia tudo fechado, os conselhos tutelares, na sua maioria, devem estar funcionando. O conselho tutelar deve estar funcionando, sim. Agora, veja, nós temos um decreto presidencial que não diz que conselho tutelar, que ele seja serviço essencial, tá? Essencial é saúde, segurança pública, certo? E aí, o que acontece? Mas ele é um serviço de alta relevância. Ele continua atendendo, na maioria dos municípios, de forma remota, com um profissional lá atendendo os casos realmente graves, casos de violações, porque no conselho, às vezes, é um caso de escola, requisitar a escola mais perto, casos que podem ser resolvidos após. O caso de violência sexual ou qualquer outro tipo de violência física, psicológica, esses têm que ser resolvidos de imediato, que é o melhor interesse da criança e precisam... Minha amiga Tassiana, eu só interromper você, para você não ficar atrapalhada na questão da transmissão. Eu gostaria, o pessoal que está no Instagram com a gente agora, o Eu Aqui, a Renata Amorim, a Marta Mello, que entrou agora, a Vanessa Maria, eu gostaria que vocês entrassem no Barreiros News, tá? A gente vai continuar aqui falando com vocês, para a gente avisar quem está chegando, porque foi avisado para todo mundo. A gente está com a dificuldade de transmissão, porque às vezes interrompe a questão do sinal. A Tassiana está falando no Barreiros News agora com a gente, também pela Top Rio FM, pelo Expresso Pernambuco, está tudo ao vivo. Além do Instagram, estão me vendo aqui, a Tassiana está lá comigo também, participando dessa transmissão, por esse apoio. Então, vocês entrem lá no Barreiros News. Quem conseguir aí, Renata, o Eu Aqui, a Marta Mello, quem conseguir entrar no Barreiros News, lá pelo Facebook, me dá um toque, dá um alôzinho aí que conseguiu falar lá, e vai orientando as pessoas, viu, Tassiana? Inclusive, o seu pessoal,
você pode mandar o link do Barreiros News, copiando e colando lá para as suas pessoas, porque a gente está com essa dificuldade, mas a gente vai estar continuando com o assunto, porque o que interessa aqui é que o assunto seja compartilhado com o máximo de pessoas ainda durante muito tempo, não é só nesse momento. O Instagram é importante, daqui a uma hora, daqui a uns 55 minutos ela para, mas o Barreiros News vai estar lá, ele vai parar aqui, a gente vai continuar lá no Barreiros News, e pela Top Rio FM, Expresso Pernambuco, a minha página também do Facebook, Chefe Renato, acompanha que vai estar lá também, tá entendendo? Então a gente vai participar ativamente aí, tá certo, pessoal? Tassiana, vamos agora a uma questão que eu queria que você falasse com bastante clareza, essa questão da lei da escuta, a nova lei da escuta. Certo. Veja, a lei da escuta, primeiro a gente precisa diferenciar o que é escuta qualificada e o que é depoimento especial, certo? Essa mesma lei ela vem trazer para a gente, a escuta qualificada é a escuta realizada por uma rede socioassistencial, pode ser feita pela área de direitos humanos, por uma escola, pela própria saúde, a lei autoriza isso. A escuta especializada, ela vai apenas ouvir o que essa criança tem a dizer, ou esse adolescente, para dar encaminhamentos. Ela não serve para produzir provas. A lei deixa bem clara. Há uma discussão muito grande, Renato, porque a própria lei ela diz que os profissionais eles têm o direito a ter uma formação para poderem trabalhar com ela. Nós temos aí o CRES, que diz que o assistente social não tem que fazer esse papel. Nós temos várias discussões acerca disso. É uma lei relativamente nova, de 2017, e que está se adaptando, tá? Mas essa é a escuta qualificada, tá? O depoimento especial é aquilo que se vai produzir, naquele momento que vai se produzir provas, que pode ser na delegacia especializada ou na vara da infância. Caso não haja vara da infância, nem delegacia especializada no seu município, vai se encaminhar, a lei manda a gente encaminhar para uma delegacia ou uma vara correlata. Geralmente, as varas têm hoje a equipe técnica, que na maioria das suas vezes são realizadas nessas varas da infância. Qual é o intuito disso? O intuito, gente, é não revitimizar. A criança, muitas vezes, ela sofria outra violação a chegar, de repente, em um departamento e ter que contar tudo de novo, toda aquela situação para ela que não é fácil, inclusive para pessoas que não estavam habilitadas a ouvir e fazer encaminhamentos. Sim. Isso é uma utilização das crianças, dos adolescentes. Então, o que acontece? A gente faz um apelo, inclusive, para os profissionais, cobrem dos órgãos competentes, para que se tenha essas formações dentro dos municípios, para que essa escuta especializada ela seja adequada. A escuta especializada, esse fluxo, ele consiste no seguinte: você recebe essa criança ou adolescente, você faz a escuta, que é o acolhimento. Você vai acolher essa criança, fazer essa escuta, e aí você vai fazer os encaminhamentos, encaminhar para o Conselho Tutelar, que vai dar encaminhamento para o CRES, mandar para a rede socioassistencial, se essa criança tem um problema de vulnerabilidade, de alimentação, de casa. O Conselho vai fazer esses encaminhamentos, inclusive da saúde. Né? A gente tem alguns casos aí, mais na frente eu vou falar um pouquinho para vocês, e que são casos que a gente necessitou mandar para a saúde para tomar coquetéis devido à violência sexual. Então, assim, são casos muito complexos. Tranquilo. Me diga, a questão as políticas públicas, elas param nesse período de pandemia. A gente sabe que, você falou agora que a questão do decreto, mas essas políticas, elas não param, não é isso, Tassiana? A gente observa que elas não param. Qual é o fluxo? Oi. Desculpa. Qual o fluxo? Quando tem um caso da denúncia e a criança tem o apoio dos órgãos competentes, qual é esse fluxo hoje, atualmente? Veja, chega uma criança, um adolescente, ela tem que chegar em algum local para fazer a
reclamação chegou ao conhecimento da professora, por exemplo, uma das portas de entrada, tá? A professora vai chamar, em primeiro lugar, é uma discussão muito grande. A gente chama a mãe, veja, eu, particularmente, eu não recomendo chamar a mãe. A gente comunica a autoridade acima, que é a direção da escola. A direção da escola, pela lei, deve chamar, vai fazer os encaminhamentos. E aí, os encaminhamentos junto aos órgãos socioassistenciais, que pode ser um CREA, se precisar fazer a escuta dessa família, a polícia, imediatamente no caso de violação sexual, tem que ser notificado, como se tem em Recife, Paulista, a gente encaminhar, né? Se não, a gente procurar acolher essa criança, adolescente, da melhor forma possível, e eles encaminham saúde, para falar, saúde, se precisar, por exemplo, um estupro de vulnerável. Eu tenho um caso, se você me permite contar, de uma adolescente que ela foi estuprada por mais de 16 rapazes do tráfico. É um caso assim muito tocante, me magoa quando fala, porque é uma coisa muito forte, né? Eu, quando mãe, e ela se envolveu com um dos rapazes, e aí eles forçavam a manter relações sexuais com ela e a usar drogas, a fazer aviãozinho, e ameaçavam matar pai e mãe dela. E ela precisou de todo um aparato de ser levada, ela era de uma cidade do interior, de ser levada para Recife, onde foi prontamente atendida pela GPCA em Recife, nós levamos, e foi encaminhada, ela ficou num acolhimento lá, onde foi retirado toda a sua família, para vocês verem o grau da problemática, toda a sua família do município que moravam, para que ela pudesse ter essa proteção integral, porque realmente poderia morrer. Então, além da violação sexual, todo um contexto, a criança ou adolescente, ele tem um núcleo familiar, não, a gente não pode pensar a criança e adolescente como ele só. Tem todo um contexto familiar, a mãe não sabia, o pai não sabia, então tem todo um processo aí que vai ser trabalhado, principalmente pelas psicólogas, pelos assistentes sociais, a polícia, que aí é a parte investigativa, e o fluxo é esse. O Conselho Tutelar, fique bem claro, ele vai ser notificado para esses professores para fazer encaminhamentos. O Conselho Tutelar não faz papel de polícia, nem faz nenhum desses papéis de execução, tá? Estou entendendo. Outro ponto principal que a gente observa é essa questão estrutural, Tassiana. A gente vê que as dificuldades, cada prefeitura tem a sua administração. As dificuldades são imensas. A gente sabe que cada município tem suas peculiaridades culturais, questões de estrutura nas escolas, questões educacionais. Em geral. Hoje, Pernambuco, né, se considera-se um estado que a gente possa dizer que tem uma capacidade de seguir em frente no enfrentamento do abuso sexual? Veja, a gente tem uma diferença entre querer e poder. Por quê? A gente precisa, primeiro, pensar, não se faz nada sem orçamento. A gente precisa desse orçamento destinado tanto nos municípios para as políticas públicas como no Estado. Nós precisamos ter a vontade política e nós precisamos ter a operacionalização desses agentes. Os municípios que têm uma rede de direito de criança e adolescente coesa, onde todos esses órgãos funcionam, eles conseguem uma diminuição das violências sexuais contra criança e adolescente gritante. Por quê? Com DICA funcionando, o Conselho Municipal de Direito da Criança e Adolescente, formulando políticas públicas voltadas para a prevenção, gente, não só na prevenção, mas também atuando quando o direito já é violado, como a rede socioassistencial, que é o caso do CREAS, que trabalham com essas violações diretamente. Então, esses órgãos, eles precisam estar funcionando, tá? E aí, por isso, nós temos variações de município para município. Consegue se combater? Sim. Nós temos um problema, a subnotificação. Não, as violências sexuais não são crimes tão fáceis. Do depoimento da criança ou adolescente, que não deve ser usado só como única prova,
Inclusive, a lei recomenda que a polícia tenha, a investigação tenha buscado novas provas, né? E aí, o que acontece? Outras provas, na verdade, o que acontece? A gente tem uma dificuldade muito grande de comprovação. Então, na prevenção, ajuda bastante. A gente tem trabalhado muito no estado de Pernambuco, saiu uma campanha agora, inclusive da rede de enfrentamento, junto com o SEDCA, né? Que aí diz nenhum direito a menos, que é em alusão ao governo federal que cortou as verbas da assistência social. E aí, sem essas verbas, nós não temos condições, com essa diminuição, de um CREAS funcionar, onde vou dar um número assim, que não é o exato, mas se recebia R$15 mil e se recebe R$1.500 hoje. Então, a coisa é muito grave, muito séria. A gente está tendo essa dificuldade, mas se consegue sim. E eu acredito. A melhor coisa, além da prevenção, é nós termos consciência que é um dever de todos. Todos nós que tivermos um vizinho do lado, que a gente desconfia, uma criança grita, uma criança tem comportamentos suspeitos, uma professora que está na escola, que tem a ciência de alguns comportamentos diferenciados, uma criança que chega, uma criança com 9 anos, pode acontecer a criança menstruar, mas ela chega sangrando, ela desenha muitos órgãos sexuais, ela tem um já muito assexuado, alguns comportamentos, inclusive que se abrem com os professores. Eles têm o dever fazer, até para não pagar pelo crime de omissão, de buscar essa rede para que se salve vidas, gente. Porque quem denuncia violência contra criança e adolescente, ela salva vidas. E a gente vê que a omissão, Tassiana, é muito forte na sociedade, né? Tanto a omissão como a impunidade, que andam juntas, né? A gente acredita que, na verdade, caminhem juntas nessa questão. A questão dos professores, a equipe técnica da escola, os psicólogos, hoje, você acha que essa estrutura, ela atende às necessidades de uma criança com abuso? Veja, a grande dificuldade nossa é a formação. É o entendimento de alguns municípios. Eu entendo, no meu entendimento, que essas pessoas teriam a capacidade, sim, os profissionais têm a capacidade da escuta. Escutar é uma coisa, lembra? Depoimento especial é outro. Porém, a gente precisa que esses municípios tenham essas equipes dentro das escolas, e nem todas as escolas é realidade isso. Né? Cada escola tem sua. Na verdade, onde é que vai parar isso? Dentro dos municípios, a professora chama o conselho tutelar e vai parar dentro dos CREAS. Os municípios de pequeno porte, principalmente. Os CREAS têm a equipe técnica que vão escutar, emitir o relatório, enviar para a polícia, comunicar ao Ministério Público, para poder dar andamento a esse processo. É uma luta incessante, porque a gente sabe que cada escola tem sua dificuldade, cada município tem sua dificuldade, e nesse caminho, né, eu tenho certeza que muita coisa se perde. Eu acho que já é uma realidade. Pisando no chão, né, de forma, com o pé no chão, né, Tassiana? A gente sabe dessas dificuldades, mas isso não nos deixa, pode até deixar um pouco desmotivado na questão da luta do profissional que está lá na ponta. Mas nós temos aquele dever, né? Nós temos aquele dever de cumprir fielmente. Pois não? É dever de todos. Outra porta de entrada que é muito importante dizer, que também é responsabilidade, né, dos enfermeiros, médicos, dirigentes de hospitais, quando chegar uma suspeita, veja, para denunciar, não precisa ter a certeza de uma violação. Na suspeita já deve ser denunciado, porque a gente pode estar prevenindo algo mais grave. Então, os médicos e professores, principalmente, eles têm um dever a fazer. Mas isso é um dever de todos. Proteção de criança e adolescente. Verdade. Uma coisa que eu ia perguntar a você é sobre a questão das casas de apoio, das casas de passagem. Barreiros tem uma casa de passagem, sim, certo? E a gente observa que alguns municípios não querem assumir esse compromisso. Como é que funciona essa questão da obrigatoriedade junto ao Ministério Público,
junto com o governo do estado, do município ter aquela casa de passagem para poder, não, porque o município de Barreiros pode absorver algumas cidades aqui pertinho, né? Como Recife absorve quase todo o estado. Como é que funciona essa política das casas de passagem? É uma obrigação do município ter, todo município do estado, os 186, ter essa estrutura funcionando, com equipe de funcionários, com equipe de nutricionistas, com equipe de formadores. Por que a gente vê... na verdade, se você tiver esse número hoje de casa de passagem no estado, era bom que você divulgasse. E por que tem tanta essa dificuldade? Pudesse explicar, porque muita gente pergunta sobre essa questão. Eu tenho uma diferença aí, o que é casa de passagem, o que é casa de acolhimento. Acolhimento, a casa de passagem é uma necessidade, de repente, de uma criança que veio de outro município, e aí tem a necessidade de estar ali, dormir aquela noite. É o apoio, a casa de passagem. A casa de acolhimento são acolhimentos institucionais que se dão devido à violação de direitos de criança e adolescente, ou, por exemplo, uma criança ou um adolescente que está órfã, então necessita ser acolhida, né, para não ser violado o direito dela, a proteção integral da criança e adolescente. Mediante isso, nessa casa de acolhimento, por exemplo, teve um estupro de vulnerável, né? Estupro de vulnerável, a criança, o adolescente, ele foi descoberto que a mãe era conivente com o pai, que a mãe sabia. Não tem família extensa, né? Que é uma que não tem uma família extensa ali. Essa criança vai para o acolhimento institucional. Fica no acolhimento institucional e aí vai ter todo o procedimento para que o juiz decida ali o que é que vai ser feito, se a criança vai, se ela consegue uma família extensa, se tem condições, não sei se a mãe, de repente, não era conivente, se descobre que não era, se ela é reintegrada ao seio familiar, isso é a prioridade, é o direito à convivência familiar que a criança tem, o adolescente, ou se não tem nenhum vínculo com ninguém, ela vai para a adoção. Certo? Os municípios, veja, os municípios deveriam, né, ter essa obrigatoriedade de se ter. Porém, o que acontece? Nem todos os municípios conseguem manter. Hoje, estamos recebendo do governo federal, se eu não me engano, a verba que vem é R$10 mil para o município para manter. Então, assim, complica. Manter uma 10 casa... mil, só um instantinho, R$10 mil por município. Essa verba vem do federal. Do federal. Então assim, quer dizer... Só um instantinho. Desculpa interromper. Então quer dizer que, vamos dizer que aqui Palmares tenha 30 jovens, e Barreiros tenha 6. Assim, São José tenha mais 15. É o valor igual para todo mundo? O governo federal manda essa verba. O que muitas instituições são ONGs e conseguem, em sua maioria, captar verbas de outros locais, tá? Na verdade, o governo federal ele manda por per capita, tem um valor X por per capita de criança ou adolescente acolhido. Mas que, na verdade, Renato, parece ser muito, mas não é. Porque quando você vai ter que manter cuidadores que têm um tempo determinado de trabalho. Então, são 3, 4 cuidadores. Você vai ter que ter psicólogo, pedagogo, assistente social, porque é uma exigência para quem tem acolhimento institucional, é equipe técnica. Então, você vai ter que pagar o salário dessas pessoas. Se não houver uma ONG, não tiver uma casa cedida pela prefeitura ou por própria, vai ter que pagar o aluguel dessa casa. Então, tem todo um contexto, tá? Dessas casas de acolhimento. Por isso se vê tanto as pessoas solicitando que apoiem as casas de acolhimento, que levem alimentos para elas, material de higiene, porque realmente os recursos que chegam não são muitos. E a cobrança e a obrigatoriedade que o Ministério Público chega até essas casas de acolhimento, a obrigatoriedade que os juízes determinam a acolher nessas casas de acolhimento, não é fácil. Inclusive, o município que não tem, envia para o município vizinho. E aí o município vizinho, muitas vezes, se superlota essas casas. Aí vem a desestrutura em si. Mas voltando à questão do abuso sexual, como é que está hoje o convívio
não vou nem falar, você como conselheira, assim, pelo SEDCA, né? O convívio do Ministério Público junto com a Força Militar, né? A Polícia Militar. Como é feito esse entrosamento? Que a gente precisa, que ninguém consegue fazer nada sozinho. Como é que é esse entrosamento? É moroso? O Ministério Público consegue agilizar rápido? A gente sabe que as comarcas também têm as suas demandas. Como é hoje a nível estadual, como você como conselheira, como é que o SEDCA ele recebe só as demandas dos municípios? Como é que funciona? Mostra para a gente como é essa estrutura de conselho estadual. Amanhã a gente vai estar com o presidente Romero Silva, a partir das 16 horas, né, novamente participando dessa live para terminar a semana, para terminar com chave de ouro. A gente está só recebendo algumas confirmações, está sendo de alguns promotores que pediram para participar desse momento. Mas por questões de horário, questão de estrutura, a gente está analisando, mas a gente está confirmado amanhã com o Romero Silva, nosso presidente. Então, eu queria que você desse uma explanação sobre essa questão. Veja, criança e adolescente, por ser prioridade absoluta, na maioria dos casos, a gente tem sim, uma agilidade, né? Pelo menos por parte do Conselho Tutelar, do Ministério Público, do Poder Judiciário também, apesar da gente saber que o Poder Judiciário ele tem uma demanda redobrada, né, e tem algumas dificuldades às vezes. Mas o maior problema que eu encontro aí, que nós encontramos das violações, é justamente a comprovação que o indivíduo, você comprovar diante do Código Penal e das leis, que o indivíduo cometeu aquele ato, tá? Então, a gente tem também a colaboração aí do IML, que é importantíssimo. Tem vários outros indícios e provas materiais para que se possa fazer essa comprovação. Quanto ao SEDCA, o SEDCA ele formula políticas públicas, ele vem constituído dentro da Constituição Estadual de Pernambuco, e aí o nosso papel, a gente tem um papel também, é o único conselho que tem um papel fiscalizador, né? E nesse papel fiscalizador, a gente tem a atribuição de fiscalizar as FUNASs. O Conselho Estadual hoje ele tem a atribuição de registrar, na verdade, fazer essa visitação para que a gente possa... Romero, inclusive, é a pessoa especialista nessa área, amanhã você pode puxar dele, que ele vai lhe dar todos os indícios, mas o SEDCA ele trabalha nessa perspectiva de formulação de políticas públicas. Como é que está andando a questão das FUNASs, como é que está andando, e a obra propõe ao governo, né? Como eu disse, o conselho ele é misto, ele é metade sociedade civil, metade governo. Nós propomos, por exemplo, um plano de enfrentamento ao abuso. Nós temos um plano de direitos humanos. Então, todos esses, de criança e adolescente, nós temos todo esse arcabouço discutido com todos os segmentos da sociedade, construído o plano socioeducativo, construído com a sociedade para que o Estado cumpra suas metas. Nem todas as metas conseguem ser cumpridas. E nós estamos lá para cobrar isso. Eu, pelo menos, quanto sociedade civil, pela KGPL, nós temos esse papel importantíssimo, e Romero também pelo Gajó. É um trabalho que precisa do agendamento geral, né? De todo mundo, o pessoal, todo mundo interligado nessa questão. Tassiana, você como docente da Unifacol, não é isso? Unifacol. Quiser dar um alô aos seus alunos, avisar, colocar o link. O pessoal que está no... Eles iam assistir no meu Instagram, porque eu disse que era, mas eu não consegui. Mas eu consegui colocar no Instagram. Eu queria que Renata Amorim, RC Medeiros, Rodrigo Empreendedor, são parceiros dos escoteiros aqui, colocasse aí os links do Barreiros News, da Top Rio FM, do Expresso PE. Me ajudem. Coloca aí que o pessoal está entrando e não está vendo a Tassiana. Então, coloca aí, Renata, o Raul, cola lá, copia, coloca lá no Instagram, porque o pessoal, muita gente já entrou, viu, Tassiana, para ver você aí. A gente está acompanhando aqui pelo stream. Agora, ajuda aí, Raul César, Rodrigo César, Renata Raíssa, né? Vamos ajudar aí o Paulo Miguel, quem puder colocar aí nos comentários o link do pessoal já entrar direto, quem tiver no Instagram, porque a gente vai continuar com algumas perguntas importantíssimas que todo mundo esteja atuando nesse momento.
Por favor, Renata, Rodrigo, Raul, coloca, são filhos, viu, Tassiana, que estão aí. Coloque, por favor, o link do Barreiros News, o link da Top Rio FM, o link do PE. Coloca o pessoal entrar aí, o link copia e cola aí no Instagram para o pessoal entrar. Agradecer, Tassiana, aos nossos parceiros, à Compesa, ao governo do Estado de Pernambuco, ao CEDCA, que é o Conselho Estadual de Defesa do Direito da Criança e Adolescente em Pernambuco, a Top Rio FM, com transmissão também pela internet, o blog Barreiros dessa cidade, temos o Sempre Alerta News, que é um jornal a nível nacional, muito conhecido, TV Barreiros, a Prefeitura de Barreiros, a Escola de Conselhos de Pernambuco, o Guia Oxaxei e o Expresso PE Notícias, né? O Barreiros dessa cidade. Então, todos estão retransmitindo essa palestra e vai ficar disponível para depois você compartilhar. Eu mando para você também, para você compartilhar esse momento muito importante, tá, Tassiana? A gente já está a 46 minutos da nossa conversa, vamos estender um pouquinho, porque é o stream, né? O Instagram já cai. Renata, vê se consegue, por favor. Rodrigo, Raul, o pessoal não está conseguindo acessar lá. Vamos lá, as perguntas, minha amiga Tassiana, para que a gente possa entrar nessa questão. Vamos às perguntas, tá certo? Já está chegando aqui algumas perguntas. Eu tenho algumas alunas minhas, eu vou mandar um alô, né, para as minhas alunas de Direito da Unifacol, elas estão me vendo, mandaram aqui no WhatsApp, tanto de Pedagogia como de Direito da Unifacol, elas me acompanham para onde eu vou. Isso é bom, muito bom. Por que você considera que já está passando da hora de que a violência sexual contra a criança seja discutida abertamente? Essa pergunta vem da cidade de Brejo da Madre de Deus. Veja só, eu sou professora de formação, né? Eu sou formada em Pedagogia e formada em Direito. E tem uma discussão muito grande e uma dificuldade das pessoas de conversarem com seus filhos sobre sexo. E isso, respeitando as suas idades, respeitando o seu desenvolvimento da criança, precisa ser conversado. Por exemplo, uma criança pequena, a gente precisa instruir ela que o corpo dela, tem até uma música, né? Agora, no dia 18, o pessoal botou na rede social, o seu corpo é um tesourinho, ninguém pode tocar. Então, de uma forma didática, eu entendo que a criança precisa entender que ela tem um corpo e que esse corpo as pessoas adultas não podem tocar. Nós temos um problema grande. Então, a maioria dos violadores de direito de criança e adolescente, eles são intrafamiliares. Então, são justamente o pai e a mãe dessas crianças, eles confiam. E a gente precisa deixar claro aqui que não existe só violação de meninas. Nós temos violação de meninos também. Tá? De meninos. Meninos, e que por termos uma sociedade machista, às vezes, o próprio pai ou a própria mãe escondem. Porque é vergonhoso denunciar. Então, assim, a gente precisa ter uma mente aberta, entender, e aí eu, como pedagoga, digo, nós precisamos respeitar as fases da criança, mas precisamos fazê-la entender que ela tem um corpo, que sexo existe na medida da idade que ela vai crescendo, dizer a ela que ela vai ter um amadurecimento um dia, que ela vai ter a sua vida sexual, mas que ainda não está em tempo para isso. E que, para isso, instruí-la é muito importante. O que acontece é que os pais, eles simplesmente se negam a falar sobre isso com seus filhos adolescentes, que é pior ainda, né? E aí, eles, infelizmente, muitos são violentados por pessoas mais velhas. E isso é muito importante. Tem alguns cuidados, como não deixar crianças em lugares... me perdoe, mas tem muitas mães que pegam as crianças e jogam as crianças na rua. A gente tem aí famílias que as mães... Muita gente está sentindo dificuldade agora na pandemia com os meninos dentro de casa, e a gente escuta eles dizer assim, eu estou sentindo uma falta enorme dos professores. Mas a responsabilidade é do pai e mãe de criar. Então, no lugar de ficar no seu seio, você pega essa criança e manda brincar na rua o dia todo. E o que está acontecendo com essa criança? Você está acompanhando? Você está vendo seu filho, sua filha, o que está fazendo? Então, isso é muito... Isso é muito sério.
Então é isso. Temos outro. Pode falar. Conversar com seus filhos. Na medida da idade que vai. Uma criança pequena, gente, mãe, ó, fulaninho mostrou o órgão para mim. Meu filho não pode, veja. Você tem também, mas não pode estar mostrando ao colega. São conversas simples, mas que surtem efeito. E a instrução. Nós precisamos instruir essas crianças. A gente não pode fazer uma negação simplesmente dizendo: não pode, menino, você não tem idade para isso, não, e eu não quero conversar com você. Acabou. Isso é uma negação dos pais que acarreta, ou se não, um menino, e aí é muito sério, um menino ou uma menina adolescente que chega para o pai e para a mãe e diz assim: mãe, eu sinto atração por uma pessoa do mesmo sexo. E aí, no lugar de você conversar com ele, entender o que está acontecendo na cabeça do seu filho, você vai negar de todas as formas. A gente precisa trabalhar isso dentro dos seus famílias, ter o cuidado e a responsabilidade que filho é para ser cuidado pelos pais. Você quer ver uma coisa? Chega no conselho tutelar e diz assim: eu não aguento mais meu filho. O conselheiro tutelar não é pai do seu filho. O conselheiro tutelar está ali para fazer encaminhamentos, para zelar pelo direito da criança e do adolescente. Mas a responsabilidade de criar é sua, você teve, então você vai ter que ter o acompanhamento, desde a alimentação aos cuidados necessários com essa criança. Com certeza. Tem outra pergunta aqui, bastante, bem interessante. Ela veio de Palmares. Conseguiu ver? Como conseguir evitar o abuso sexual contra crianças? Veja, a gente não tem uma fórmula pronta, né? Mas eu acabei de dizer, veja, o que é o abuso? A gente precisa entender isso. O abuso, gente, é qualquer ato libidinoso. O toque, o beijo, tá? Contra criança ou adolescente. Então, qualquer um desses atos, ele é considerado, até na internet, você mandar alguma insinuação, chegar para uma criança e se insinuar, isso pode ser considerado um abuso de criança e adolescente. Então, o que a gente pode evitar é o que eu acabei de dizer. Os pais precisam fazer seus papéis, as famílias precisam tomar conta efetivamente dessas crianças e adolescentes. E aí, para que a gente evite chegar a este ponto, tá? Também, uma das coisas mais importantes, que aí a responsabilidade não é só dos pais, lógico, a responsabilidade são dos abusadores, que são adultos e sabem o que estão fazendo, são criminosos. Acho que é o pior crime que existe, é o crime de violência sexual contra criança e adolescente. A sociedade precisa se conscientizar que é muito importante a denúncia. Uma denúncia precoce, de repente, de uma pessoa que está dando indícios que é um abusador, para que seja investigado junto àquelas crianças e adolescentes, podem evitar coisas muito piores, inclusive terem mais violências. Então, a denúncia ela é super importante. Muito importante. A gente tem outra pergunta aqui. Essa aqui não quis se identificar, mas é de Barreiros. Quem são os abusadores de crianças e adolescentes? Veja, o maior abusador de criança e adolescente, infelizmente, são os próprios familiares. É estatístico, isso tem... Até teve aqui com você, Valéria Nepomuceno, né? E ela tem uma pesquisa que ela mostra, claramente, eu gosto muito dela, porque é uma pessoa bem respeitada na área, uma pesquisadora séria, e ela nos mostra que o abuso e a exploração sexual, principalmente o abuso, na maioria das vezes ele vem dos pais, da mãe, de um tio, de um primo, dentro da própria casa, de pessoas que a criança ou o adolescente confiavam. Né? E aí essas pessoas elas aproveitam dessa situação de confiabilidade para poderem adquirir a confiança dessa criança e desse adolescente. É muito dramático, né? Quando a gente começa vai entrando nesses assuntos. Tem outra pergunta aqui, ela não escreveu no chat, mas ela botou aqui: quais as consequências para uma criança que é abusada física ou sexualmente?
Veja, a criança ou adolescente que é abusado, ela tem várias violações aí. Imagine uma criança e eu vou dar um exemplo. Imagine nós, adultos, uma pessoa chegar e lhe beijar sem você nem conhecê-lo ou conhecendo a força. O sentimento que nós temos é de repugnância. Na verdade, imagine uma criança. A criança, ela vai ter várias sequelas, inclusive as psicológicas. Tem crianças que não conseguem, quando crescem, elas têm problemas para o resto da vida, inclusive de se relacionar com outras pessoas, relacionamento com maridos, manter relações sexuais. Elas vão ter dores que os psicólogos dizem, eu não sou psicóloga, mas trabalho com alguns, são dores da alma. São sequelas, assim, gritantes. E a sequela, muitas vezes, destrói aquela ideia de família, destrói quando são pessoas da própria família, né? É uma dor que fica para o resto da vida e que traz consequências psicológicas que não dá para a gente nem qualificar, nem quantificar, porque é uma coisa muito severa. Com certeza. A gente tem outra pergunta aqui que vem da cidade também de Barreiros. Qual a principal recomendação para que a gente proteja os nossos filhos? Eu acho que eu dei na anterior. Manter sempre alerta acerca da rotina dos seus filhos, né? Notar, conversar muito com a criança. As pessoas acham que criança não conversa, criança dá atenção que a criança diz, dá atenção que o adolescente diz. Porque às vezes a gente tem alguns casos que o filho ou a filha vai contar para a mãe até que o abusador é o pai e ela diz, é mentira. Isso é verdade. Um primo, ou mãe, ele me tocou no seio, ou ele fez algo assim. E a mãe diz, acaba com isso, menino, acaba com isso, menina. Você está mentindo. Então, assim, precisa se dar uma atenção maior ao que as crianças dizem, tá? E os adolescentes. A gente precisa disso. Precisa ter essa atenção. Precisa saber bem claro o nosso papel quanto pai e mãe, que pai e mãe não é para ter filho, jogar na rua para ser criado pelo mundo. A gente precisa tomar conta dos nossos filhos, da rotina dessa criança, desse adolescente. Se alguma coisa modificou, ir atrás, buscar auxílio psicológico, se for necessário. Se tem alguma alteração que você vê que a criança ou adolescente começa a ter problemas, medos, buscar auxílios técnicos que possam identificar, inclusive, isso. Tá? Tranquilo. Colocamos aí atenção pais, né? Para que eles possam chegar mais junto aí ao tema. Onde procurar ajuda no Brasil, no caso nosso Pernambuco também, para geral, né? Para crianças que são vítimas de violência. Qual o caminho? Essa pergunta está vindo de Rio Formoso. A Lúcia Constantino. Nós temos várias portas de entrada, tá? Geralmente, o que acontece no município, a primeira porta de entrada é vamos dizer que seja na escola, eu já disse, procura o Conselho Tutelar, que ele vai fazer os encaminhamentos para o Ministério Público, para o CRES, mas tem a porta de entrada nas prefeituras, os CRES, também são portas de entrada de denúncia, qualquer pessoa pode ir lá, ou a própria delegacia. As delegacias a gente recomenda, eu pelo menos, eu tenho muito cuidado, e eu acho que o CREAS e o Conselho Tutelar ainda são as melhores portas de entrada para se fazer a denúncia e para se fazer os encaminhamentos. Tá bom? Mas, com certeza, olha, não pode, de forma alguma, deixar de ser comunicado à delegacia e ao Ministério Público. Se algum desses órgãos deixou de fazer isso, eles estão errados. Eles precisam fazer esses encaminhamentos para que possam ser punidos os responsáveis. É muito sério, né, Tassiana? A gente sabe. Tassiana, a gente gostaria que você contasse pela sua experiência num assunto tão árduo, né? A gente já falou de Araceli, que é ontem, inclusive, a Amanda, né, a André, ela chorou, se emocionou. A gente já assistiu aquele filme muito trágico, né? Da vida real do que aconteceu com a Araceli. Eu queria que você contasse uma experiência. Você teve alguma história para nos contar que a sensibilizou de uma forma também forte, né? Assim, junto com a sua área, que é nessa área de... Eu sei que deve ter muitas histórias, mas eu tenho certeza que teve uma que marcou de uma forma, tanto para você ter aprendido mais,
e ter passado a sua experiência para ajudar essa pessoa. Aconteceu casos assim? Eu tenho 2 casos. Um deles foi um bebê, ele era suspeito, tinha suspeita de violência sexual, um bebê de 9 meses. E eu estava no momento, quando chegou, eu estava, por acaso, não era minha função, mas eu estava no Conselho Tutelar e teve algum problema com o carro do Conselho Tutelar do município. E assim, é muito forte quando você vê um bebê de 9 meses vítima de estupro. Né? Como eu disse, nós somos seres humanos, somos profissionais, técnicos, mas somos seres humanos. Então, isso foi uma coisa que eu vou levar para a minha vida toda. É muito difícil. Outro foi esse caso que eu contei a vocês, em determinado município, uma menina violentada por vários homens adultos e ela dizia, eu quero socorro, eu preciso de socorro. E aí ela relatou a uma pessoa da família dela que a gente conseguiu tentar ajudá-la e fez esse encaminhamento. É muito difícil, quanto ser humano, é como eu estou dizendo, não dá para quantificar nem qualificar o nível do que acontece na vida dessas pessoinhas, porque a criança e adolescente é para ser protegida, e a gente vê uma violência tamanha, realmente mexe com a gente. Quanto ser humano, eu abominei aquelas pessoas, né? Quanto técnica, a gente tinha que garantir o direito da criança e fazer os encaminhamentos para que a pessoa fosse responsabilizada. São experiências que marcam nossas vidas, né? A gente também tem algumas questões. Engasga, sabe? A gente é técnico, mas engasga, deixa aquele ranço porque é desumano. Tranquilo, Tassiano. Eu agradeço aí seu testemunho, é bastante importante. Deixa eu ver uma questão aqui. Vamos falar um pouquinho da questão do Conselho Tutelar? Vamos, isso é importantíssimo, Renato. Veja só. O Conselho Tutelar, ele é um órgão, tá? Permanente, autônomo, não jurisdicional, mas as pessoas confundem muito. Ele é um órgão autônomo nas suas decisões. Não é que ele não seja ligado a ninguém. Ele está ligado ao poder público municipal, geralmente a alguma secretaria, ou seja ela de Ação e Desenvolvimento Social, ou secretaria de governo. Cada município tem sua estrutura que vem na lei municipal, certo? Mas essa situação... Licença, aqui que eu vou fechar a porta. Essa situação, ela traz para a gente o desconhecimento da sociedade. Porque a sociedade quer que esse conselho tutelar ele vá para a rua abordar, por exemplo, tem crianças na esquina cheirando cola, ou adolescentes. Ele quer que esse conselho tutelar ele vá para a rua fazer abordagens em bares. Ele quer que esse conselho tutelar vá fazer abordagem. Bom, a gente precisa deixar claro. O Conselho Tutelar, ele é um processo de escolha, não é uma eleição, tá? É um processo de escolha, onde a lei federal, o Estatuto da Criança e Adolescente, ele diz que quem faz é o Conselho de Direito Municipal, sobre lei municipal, né, com os pré-requisitos que tem na federal. Esse conselheiro, ele tem um processo de escolha, ele vai cumprir um mandato de 4 anos, certo? Ele não é um funcionário público, mas pela lei da administração pública, ele tem uma função pública porque ele fez um processo de escolha eletivo para cumprir aquele mandato. Quando nós fazemos parte desse arcabouço público, nós não podemos fazer nada que não está na lei. A gente só pode fazer o que está na lei. O Estatuto da Criança e Adolescente, no artigo 136, traz tudo que o Conselho Tutelar pode fazer. Se não estiver ali, ele está cumprindo ilegalmente o exercício da função dele. Isso precisa ficar bem claro, porque em vários municípios as pessoas mandam o conselheiro tutelar fazer tudo. E o erro deles é aceitar. Lembram que nós tivemos aqui os conselheiros de porção que morreram por estarem fazendo o papel de oficiais de justiça. Aquilo não era papel deles, eles perderam a vida.
E pode acontecer, infelizmente, às vezes são determinados por juízes equivocados e por promotores equivocados, certo? Essa operacionalização que pode levar a coisas sérias. Você quer ver, agora nós estamos tendo algumas dificuldades. Tem um município, que eu não vou dizer o nome por uma questão ética, mas que se teve uma dificuldade com um adolescente com Covid. O adolescente estava com Covid e o pai morreu. Ele não tinha família extensa que quisesse ficar com ele. E aí foi determinado que os conselheiros fossem com ele na sede do conselho tutelar, mesmo o menino com Covid. Isso é um absurdo, isso não existe. Né? O conselho conseguiu fazer o acolhimento desse adolescente, mesmo eu entendendo, tem uma normativa do Ministério Público dizendo que não se deve acolher esses meninos dessa forma. Eu não posso chegar no acolhimento, gente, a gente tem que ter um senso mínimo, né? Chegar num acolhimento e largar uma criança com Covid que vai contaminar, e também não posso deixar de garantir o direito dessa criança. O que eu recomendo é que as prefeituras municipais, as secretarias de assistência social e de ação de desenvolvimento social, elas possam alugar quartos de hotéis, botar um técnico que possa tomar conta dessa criança ou adolescente, pelo prazo dos 15 dias, que é a recomendação da OMS, para que não se contamine. Porque é uma obrigação. Acolhimento institucional é uma obrigação do município, uma obrigação da secretaria responsável. Tá? Aí, se tem acolhimento institucional no município, a secretaria vai remeter a ele. Tassiana, me diga uma coisa. A questão do fluxo de uma casa, de exemplo, a gente tem uma experiência aqui. A gente sabe que o fluxo de funcionários são constantes, né? Que vai para casa, que tem filhos também em casa, até casos, no meu caso também, a minha esposa faz parte, trabalha, inclusive, lá. Não tem, essa questão não é um risco, tanto para as crianças como porque todo dia é um plantão diferente. Não teria uma medida que poderia ser resolvida para essa situação? Veja, o governo federal, ele mandou agora, apesar dele não estar dando continuidade, né, na rede socioassistencial, em alguns programas, em alguns atendimentos, mas teve um decreto agora há pouco que tem verbas que virão para os municípios para comprar, que poderão ser comprados EPIs para essas pessoas. É o que a gente, infelizmente, é um serviço essencial, né? É a casa dessas crianças e adolescentes temporariamente, mas e deve se parecer com a casa mesmo. Então, tem um fluxo, essas pessoas adoecem. É o mesmo caso da FUNASE. Sei. O ideal seria testagem. Alguns municípios com essas verbas, eu ainda não tenho notícia disso, mas no meu ponto de vista, o ideal seria nós termos testagem para essas pessoas. Mas o que eu sei até o momento é que quando tem a suspeita de alguém com síndrome gripal ou com alguma situação, é afastado imediatamente. Ou nem Tranquilo. chega a ir trabalhar, né? Então, se tendo todos os cuidados, até porque todo mundo quer e tem o direito à vida, né? Precisa ter essas precauções. Mas é uma grande dificuldade, um grande gargalo hoje é o Covid em todas as situações. Tranquilo. Eu vou começar a abrir as perguntas pelo Barreiros News. Tá? Quem tiver a pergunta aí pode fazer. Quem fez aqui a pergunta foi o André Felipe. A gente não sabe de onde ele é, mas ele está aqui. André Felipe, é o que acontece, por exemplo, com uma mãe ou outra pessoa que sabe que o filho ou filha é sobrinha, tipo uma criança está sendo abusada e não faz nada para evitar e até mesmo não denuncia. Existe uma pena para essa pessoa? E qual é e de quanto tempo? Veja, essa pessoa pode ser responsabilizada, sim. Aí tem todo um contexto, né, que precisa de uma investigação, né, desse contexto, se a pessoa sabia, se não sabia, para poder ver essa penalização. O juiz é que decide a pena, isso? Ou não tem prevista em alguma coisa na... Não, tem pena prevista. Porém, o que eu estou dizendo é o seguinte, é porque a gente não pode qualificar sem conhecer a história. Eu digo muito isso. Nós não temos como dizer que a pessoa era conivente, se a pessoa também mantinha relações sexuais com essa criança adolescente. O que acontecia nesse núcleo familiar? Eu estou entendendo. Nesse Então... caso, é igual, veja, o sistema socioeducativo tem uma dificuldade muito grande.
Cada caso é um caso. No sistema socioeducativo, eu estou falando dele porque, assim, só pode a pena de internação até 3 anos. Mas aí se diz assim, por que aquele menino furtou e ele saiu com 6 meses, reavaliaram o processo dele e ele saiu. E o outro passou 1 ano e meio. Mas aquele menino estava estudando, aquele menino tinha um procedimento, é a mesma coisa. Tem que se ter, e tinha toda uma peculiaridade em volta, que foi comprovado que aquele menino, o ato dele foi mais leve, tem todo um procedimento que precisa ser investigado. E eu não tenho conhecimento do caso concreto. Eu não gosto de falar que não seja de um caso concreto. Tranquilo. A questão do abuso sexual, a gente sabe que muitos não têm mais o convívio familiar. Quanto tempo essa jovem passa numa casa de acolhimento, numa casa de passagem? Ela pode passar? Veja, essa criança, o adolescente, ela fica tendo que ser reavaliado o caso dela, né? Constantemente pelo Ministério Público, pelo Poder Judiciário, mas não deveria passar de 1 ano esse acolhimento. Geralmente, demora muito mais se for um caso de os pais perderem realmente a guarda e ela ir para adoção. Porque aí a gente tem uma situação que está lá tem que passar por todo um processo de adoção, que tem um registro, um cadastro das pessoas no TJ, onde essas pessoas irão buscar os requisitos, tem todo um acompanhamento para poder ser, mas, no contexto geral, a ideia da casa de acolhimento é ela não ter ninguém, é desacolher essas crianças e fazer com que elas voltem para o seio das suas famílias. Lógico que, em alguns casos, uma mãe, por exemplo, tem um abandono de incapaz. A mãe deixou o menino em casa e saiu por algum motivo. E a mãe foi penalizada de alguma forma, mas a equipe socioassistencial vem fazendo acompanhamento e percebe, é um direito da criança a convivência familiar e comunitária, e percebe que naquele seio familiar tem uma avó que mora perto da mãe, que é a família extensa, e que quer ficar com essa criança, que se compromete a tomar conta dessa criança, e que essa mãe começa a conviver de volta com essa criança. Então, tem toda uma estrutura física. Estou entendendo. Deixa eu ver se tem outra pergunta aqui. Só um instantinho, Tassiano. O pessoal está falando no chat, está falando no comentário lá na postagem. Parabéns, chefe Renato, parabéns, Tassiana, pela oportunidade de a gente entender como é que funciona essas entidades que trabalham com crianças. Muito obrigado, foi o Irã Silva. Deixa eu ver mais aqui se tem mais. Tem aqui falando. Como é o vínculo? A questão da. Na verdade, estou entendendo aqui. Ele escreveu um pouco. A Polícia Militar de Pernambuco, a PM, né? A PMPE, ela tem um papel primordial na questão da captura, na busca. A polícia ela pode fazer isso ou é a viatura do Conselho Tutelar? Como é que funciona essa? Muita gente tem muita dúvida, viu, Tassiana? Como é que funciona essa estrutura? Porque a gente até falou com o Silvino, que teve uma série na Record que... Absurdo. Deixa eu só falar aqui, pessoal, o Instagram, ele acabou de terminar o vídeo do Instagram, a gente continua com o Barreiros News, né? já termina, falta mais 15 minutos, com o Barreiros News. Então, essa estrutura de polícia, do conselheiro tutelar atuar como feito um policial, vai lá, bate na porta do cara, pega o cara à força, não é bem assim, né? As pessoas pensam que é desse jeito. Mas não é assim. Na verdade, a gente sabe que o Conselho Tutelar tem o papel de verificar a questão se está sendo violado esses direitos. Me conta, acontece muito esses casos no Estado? Veja, primeiro, o conselheiro tutelar não faz papel de polícia. Papel de polícia ostensiva é da Polícia Militar, no caso de Pernambuco, do Estado de Pernambuco. Está cometendo um ato infracional o adolescente, quem vai lá é a polícia. Está tendo uma violação do direito de criança e adolescente, o pai e a mãe brigando, se batendo, deram no menino. O Conselho Tutelar não tem que ir lá se meter, não. Ele pode até
ir lá se alguém chamou para ele identificar e fazer os encaminhamentos. Mas ele jamais poderá chegar na porta de um pai ou de uma mãe, tá? Até porque conselheiro tutelar, gente, ele não tem couro de aço. E você pode chegar lá, e eu já vi conselheiras tutelar, uma conselheira tutelar chegou com um carro e quebraram o carro dela todinho. A mãe com raiva quebrou o carro do conselho, no caso, todinho, na frente do carro. Então, assim, o papel ostensivo é de polícia. O conselho tutelar ele pode fazer um acolhimento institucional na necessidade, pode sim, ele determina, chama a polícia, e a polícia acompanha a polícia para retirar aquela criança, no caso da violação, ele pode fazer o acolhimento institucional. Se for uma violação grave, ele entender assim, ele não desacolhe, só quem desacolhe é o Poder Judiciário, porque vai passar por todo um procedimento. Mas ele pode, sim, aplicar essa medida preventiva de proteção, né? De preventiva não, de proteção, onde eles conseguem, assim, diminuir, né, a violação, porque a violação geralmente já houve. Porém, a gente tem uma dificuldade no estado de Pernambuco muito grande, porque os próprios conselheiros têm um desconhecimento do seu papel. Eu deixo aqui uma recomendação para conselheiro tutelar. Eu disse aqui há pouco, o conselheiro tutelar só pode fazer o que está no artigo 136 do Estatuto da Criança e Adolescente. O papel dele está bem claro na lei federal. Não existe outra lei que regulamente. O que estiver abaixo, a gente chama no direito uma pirâmide de Kelsen. Leis federais, as estaduais e municipais estão abaixo delas. Então, a lei federal ela é superior, minha gente. O Estatuto da Criança e Adolescente fica bem claro. O Conselho Tutelar não faz papel de polícia ostensivo. Ele requisita serviços. Ele solicita a educação, vaga para a escola para o menino. Ele tem, hoje, através da lei, o dever das professoras comunicar ao Conselho Tutelar quando as crianças estão faltando à aula, até para ter a suspensão, né, dos Bolsa Famílias, etc. Eles têm o papel, o Conselho Tutelar, de fazer comunicação ao Ministério Público. Eles têm vários papéis, mas todos eles são de encaminhamento. Tá? O Conselho Tutelar não faz papel de polícia. Gosto de repetir isso bem muito, inclusive para os meus alunos. Você está falando aí, Tassiana, e chegou agora aqui nas minhas mãos, agora, já para o release, o pessoal da Secretaria de Defesa Social mandou para mim agora, ó, o delegado lá da divisão, que eu também sou repórter policial, aí mandou agora, idoso de 70 anos, acusado de estuprar menina de 10 anos no interior de Pernambuco. Chefe Renato, amanhã, coloca na mídia. Chega, isso aqui é uma rotina. Para a gente fica horrorizado. Eu vou até ver qual é a cidade. Tem uma pergunta aqui que... Oi. Infelizmente, isso é uma realidade, cada vez mais. Uma realidade. A violência sexual, ela vem acontecendo gritantemente, como eu disse, depende de nós. É importante, já está terminando, Renato, a gente dizer que as pessoas que têm alguma dificuldade de fazer a denúncia, porque, infelizmente, a gente conta com o medo das pessoas, mas se tiver alguma suspeita, a gente tem um número, né, o Disque 100, onde as pessoas podem fazer essa denúncia sem terem que se expor, né? E elas com certeza serão encaminhadas ao número do governo federal, elas são encaminhadas aos órgãos competentes dos estados, municípios, às delegacias, dependendo da denúncia qual for, os próprios conselhos tutelares, e aí tanto a rede socioassistencial como os conselhos tutelares e a rede de sistema de garantia de direitos, na verdade, ela funciona em relação a esse Disque 100. Disque 100 é muito importante. Você pode estar salvando várias vidas de crianças e adolescentes. Tranquilo. Eu estou recebendo agora a Melina Fonseca Barbosa. Pergunta assim: como o princípio da proteção integral na inclusão de crianças e adolescentes como sujeitos de direitos frente à família, sociedade e o Estado está sendo decisivo para enfrentar a violência sexual intrafamiliar? Veja, a teoria da proteção integral é garantir os direitos fundamentais dessa criança e adolescente. Quando essa criança e adolescente tem um desenvolvimento biopsicossocial integralmente, o direito à educação, à saúde,
aos esportes, ela é uma criança que tem um desenvolvimento, né, que corre menos risco. Nem sempre a gente vê que também há violações do Estado não consegue atender essa demanda, né? Muitas vezes, em algumas políticas públicas, não consegue se atender essa demanda. Infelizmente, não colabora, né? Por exemplo, nós temos políticas públicas de esporte, políticas públicas das crianças e adolescentes que estão no horário na escola, no outro elas estarão em atividade. Então, elas correm menos riscos de estarem, de repente, sozinhas em casa com outras pessoas, ou que tenham algum tipo de violação. A gente não consegue, na verdade, uma política pública que eu tenho certeza, ela é eficaz, é a do conhecimento. Quando a gente dá uma divulgação, essas lives que estão se fazendo, vocês não imaginam, eu estava conversando ontem com uma pessoa, como estão acontecendo, com a explicação das pessoas que estão fazendo as lives, as denúncias aos conselhos tutelares e as denúncias a outros órgãos competentes. Então, a informação ela é a melhor forma de fazer coibir essas violações. É muito complicado. Infelizmente, a gente não tem uma receita pronta. Ninguém pode dizer que não tem. Isso não tem. Cada demanda. Deixa eu dizer aqui ao idoso, o idoso está sendo acusado de estupro de uma menina de apenas 10 anos de idade. O fato foi registrado na cidade de Brejão, agreste pernambucano. Segundo relatos, a mãe da criança teria denunciado o abuso. Foi a mãe, hein? O idoso apagou a luz do imóvel e passou a acariciar os órgãos genitais da criança. Um boletim foi registrado e o caso continua sendo investigado, ou seja, o cara não foi preso. O idoso não foi preso. Mas vamos lá, a gente está chegando já ao finalzinho, Tassiana. Foi um bate-papo interessante, as pessoas contribuíram com perguntas, a gente acompanhou de perto o drama das experiências que você passou. Eu só tenho a agradecer, Tassiana, pela oportunidade, a disponibilidade de você. Eu sei que você tem uma agenda cheia aí de compromissos, de lives, de eventos e outras coisas mais. E agradecer imensamente ao pessoal do SEDCA por ter, inclusive a Gisele, eu sempre falo dela, que ela é uma máquina, né? Ela não para, ela passando os dados, informações, a agenda de vocês, do presidente também. Eu só tenho a agradecer a atenção, Tassiana, pelo que você vem fazendo pelo nosso Estado na defesa das crianças e adolescentes. Eu acompanhei de perto seu trabalho junto. O Breno Campos, inclusive, mandou um abraço para você, muito forte. E disse, manda um abraço para cá. Ele estava online no Instagram, depois ele entrou, está acompanhando. Eu não sei se ele está acompanhando. Manda aí, Breno, um abraço. E dizer, Tassiana, que é uma satisfação ter você como conselheira. A luta é grande. A gente passamos agora momentos importantes na conferência lá em Vitória, na conferência estadual lá no Centro de Convenções. Aí veio essa questão dos problemas do governo federal que não conseguimos fazer a nossa conferência. Até agora não tem resposta sobre a nossa conferência nacional, inclusive sou delegado eleito. E é triste, a gente queria acompanhar de perto essa questão. Mas eu tenho fé que para ano que vem a gente está no outro diferencial nessa questão. Eu queria que você dissesse as considerações finais. Eu queria só agradecer ao Barreiros News, a Top Rio FM, o blog Barreiros Esta Cidade, o blog Opinião do nosso amigo Henrique Gama, o Barreiros Esta Cidade, nosso Davidson França, a TV Barreiros, nosso amigo Dianzinho, o Guia Uxaxei, a Chefe Mônica, o Expresso PE Notícias, o SEDCA através do Romero Silva, presidente do governo de São Pernambuco, e a Prefeitura de Barreiros através do prefeito Elimário Farias, que inclusive dá um apoio forte na questão do CONDICA e vem atuando de forma veemente na proteção dessas crianças. Eu estou vendo que o tempo está se passando, faltam poucos minutos para terminar. Suas considerações finais, Tassiana. Meu abraço virtual para você. A gente passou, o Brasil todo acompanhou a gente aí nessa live, está guardada essa live aí, guardadinha, e a gente vai amanhã passar novamente, exibir, retransmitir o áudio pela Top Rio FM, tá? E vai estar aí nas plataformas de apoio que deram para a gente continuar firme nessa luta. Todos esses parceiros, inclusive a Compesa também, que faz um projeto imenso aqui conosco, aqui na cidade de Barreiros, toda a Mata Sul. Tassiana, fique à vontade. Eu queria agradecer a você o convite, agradecer a todos, né, os alunos. Eu vi que Evaldo Costa também deu uma entradinha.
O Breno, que é um grande amigo, Evaldo e Breno são duas pessoas caras a mim. Os colegas que estão assistindo, a todos vocês, eu estou sempre à disposição, precisando. O meu Instagram é Tassiana Castelo. Qualquer pergunta que quiserem fazer, acompanhamento, colaboração em relação à criança e adolescente no estado de Pernambuco e fora dele também, eu estou à disposição. E só agradecer a você e dizer, gente, que criança e adolescente, quem pode proteger somos nós, cada um de nós. Denunciem aos órgãos competentes, disquem 100. Lembrem, se alguma autoridade mandar você fazer... Olha ele avisando aí, olha ele avisando. Olha ele avisando aí, o cachorro. Os órgãos competentes, a gente tem que lembrar que o Estatuto da Criança e Adolescente ele não funciona só, sempre tem outras leis que a gente precisa estar atento, né, para fazer cumprir a garantia de direito da teoria da proteção integral para criança e adolescente, e buscar esses direitos, não desistam. As dificuldades são grandes, mas nós estamos aí na militância de direitos humanos de criança e adolescente sempre. Com certeza. Mais uma vez, obrigado. Boa tarde a todos. Ainda é boa tarde, né? Boa tarde a todos vocês. Já são 5, falta um minutinho para a gente terminar a nossa live. Tassiana, um forte abraço. A gente vai se encontrar em breve aí nos eventos, nos momentos especiais. E a gente fica aqui pelo Barreiros News e a retransmissão pela Top Rio FM, pela TV Barreiros, pela Oxaxê e pela Rádio Top Rio também, presente aqui. Tá certo, Tassiana? Um forte abraço. Fica com Deus. E vamos em frente, né? Essa semana, ainda amanhã, gostaria que você estivesse na sala aí para debater um pouquinho com o Romero, que vai contar as experiências. Amanhã eu vou assistir Ed Romero, com certeza. Pronto. Se você quiser entrar, a gente coloca, se você conseguir alguns conselheiros, de 2 a 3 conselheiros, vamos ver se a gente consegue colocar junto, já uns 15 minutos faltando, a gente coloca com o Romero, com o presidente, junto aí, nessa live maravilhosa. Tá certo? Um forte abraço, Tassiana. Fica com Deus. Vocês que estão em casa, fiquem com Deus. A gente vai levando a nossa programação aí junto à Top Rio FM e também o Barreiros News com as notícias sempre do nosso estado e do Brasil. Um forte abraço, fiquem com Deus, até a próxima.